Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Cardoso e estamos aqui em mais um Pode Lutar. É o podcast do MSTL e hoje a gente está com 3 convidados aqui mais que especiais. A Carlinha, a Miriam e a Cintilha. Hoje a gente vai bater muito papo sobre as histórias, né? Elas trabalharam no nosso projeto social, então com certeza rolou muitas histórias, né? História com as famílias, histórias com o MSTL, e a gente vai bater um papo com vocês aqui hoje também sobre essas histórias. Então participe, interaja, compartilhe se você gostar do nosso podcast, curte, comente, e se você quiser saber os próximos episódios, ativa lá o sininho que você vai receber as notificações a cada vez que a gente lançar um episódio do Pode Lutar. Então agora eu vou pegar minhas anotações aqui, que tem bastante candidatas, né? Pode contar tudo? Pode contar tudo. Então, primeiro a Miriam, né? Todo mundo já conhece a Miriam, mas para quem não conhece, a gente vai apresentar ela aqui. Ela é coordenadora geral da CMP São Paulo, Central de Movimentos Populares. É mãe do William, do Felipe, da Eduardo e da Gabriela, que é lindíssima, gente. Vou falar para vocês. Gi, te amo, mas a Gabi, da Miriam, ó, show de bola. Já é avó Nem parece, né, gente? do Miguel. O Miguel tem 10 anos, Davi tem 6. É Davi ou David? É Davi. Davi tem Tá 6. fazendo aniversário hoje. Beijo, meu neto. Te amo. Muito bem. 10 aninhos. E a Diana tem 3. 6 anos. A Diana eu nem conhecia. Muito bem, muito bem. E ela também é coordenadora do MLMD, Movimento de Luta por Moradia Digna, e militante da ULCM, Unificação das Lutas do Cortiços E moradia. e Moradia. Muito bem. Currículo extenso, hein, Miriam? Não é fraca, não. Estamos aqui com a Carla, né? Carla Macedo, ela é psicóloga, iniciou os seus trabalhos como técnica social em 2006. Quase 20 anos. Nada, gente. Nossa, hein? Você é tão Eu tenho jovem. 29, mas você né? foi 20 desde os 9 Desde anos. os 9. Trabalho, né? Puxa vida. Isso é trabalho infantil, né? O povo gênio explorava. essa moça. Gente, não é fácil, não. Trabalhou nesse projeto com um trabalho de geração de renda para jovens e adolescentes, que é sua paixão profissional. Atuou na construção do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, na implantação do CRAS, e a partir de 2008 em programas como Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovens, Minha Casa Minha Vida. Atualmente trabalha com mulheres e se dedica à maternidade da Júlia, da Milena e da Bianca, que são suas filhas. Sim. Muito bem. Começou a trabalhar desde criança mesmo, por isso que gosta, né? Por isso que se identifica, gosta. Muito bem. E agora vamos apresentar aqui a nossa sorridente Cintilha, né? Sempre conhecida pelo sorriso lindo. Cintilha Gouveia. Olha, ela divulgou a idade, vocês não divulgam. Eu resolvi assumir. Para quem está assistindo a gente aqui, né? Não perguntar depois, então eu vou pular essa parte, tá, Tá bom. Cintilha? Faço na semana que vem. Ai, tá querendo ganhar presente essa mulher. Fala que agora eu É mãe do Enzo, Não pula não, Eduardo. Tô querendo me 14 assumir. anos. Tá linda e maravilhosa aos seus 47 anos. Obrigada. É assistente social. Tem É só um detalhe, eu me formei em 2002. Então faz 21 anos, né, de 21 formar. anos. É. Muito bem. Tem 13 anos de experiência em coordenação de projetos sociais na gestão, implementação, execução e avaliação desses projetos, na área de habitação principalmente. Fez parte da equipe de coordenação do projeto social do Frei Tito e do Nelson Mandela por 5 anos. Daqui a pouco a gente vai te chamar que tem uns relatóriozinho aí. Não acabou. Não acabou ainda. Não acabou ainda. Atualmente faz parte da equipe técnica do Fundo Social da Prefeitura de Diadema.
trabalhava com a nossa querida Inês Maria, né? Companheira do prefeito José de Felipe de Diadema. Com o Edson Augusto. E com o Edson Augusto, o grande Edson, né? Conheço muito o Edson, fiz muito trabalho com ele ali na região do Campanário, da Dom João VI, grande companheirão. Eu cresci na Dom João VI. Tudo bem, por ali mesmo. Caíma. Família Zé do Norte, Josa, Fatinha, povo ali, um trabalho muito legal que eles fazem, e eu já participei muito tempo, né? Legal. E hoje a gente vai bater um pouco um papo sobre como a gente tem convidado as pessoas aqui, principalmente as que já atuaram no MSTL, principalmente no projeto Freitite e Nelson Mandela, para elas contarem um pouco como que elas conheceram o MSTL, né? Como que elas chegaram. Então esse é o primeiro passo que a gente, no diálogo, pergunta para as pessoas. Como vocês conheceram o MSTL, né? Como vocês conheceram o projeto Freitite e Nelson Mandela? Então, é com vocês. Quem quer começar? Quem quer ser a primeira? Por chegado no MSTL, então, pode ser? Miriam, né? Acho que eu cheguei primeiro, né? Bom, iniciar aqui, primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para todos que estão nos vendo. Agradecer imensamente aqui o MSTL, na pessoa do Eduardo, que nos convidou, que me convidou, e é uma imensa honra estar dividindo aqui essa bancada. Ai, gente, mesa redonda, meu sonho, né? Participar de uma mesa redonda, juntamente com essas moças aqui, e eu até falei para o Eduardo, eu quero muito ir lá, mas eu quero dividir com as meninas que foram grandes parceiras minhas nesse projeto, né, aqui no MSTL. Bom, então vamos começar, né, como que eu vim parar aqui no MSTL, né? Primeiro que sou da luta, né? Iniciei minha militância no movimento em 97, mais ou menos. E na minha militância no movimento, né? Lá na região central de São Paulo, ocupando os prédios, vazio, defendendo uma política de habitação para os latifúndio produtivo, atuando com as famílias de cortiço, era moradeira naquela época, lá na favela de Heliópolis. E a moradia, a luta, né, pela moradia foi um divisor de água na minha vida, né, foi o que garantiu eu trilhar, né, o meu caminho aí da minha prole, né, meus 4 filhos, foi muito a questão da organização popular, né. E o movimento, eu conheci através da CMP, da Central de Movimentos Populares, que o MSTL é filiado, e quando nós, em 2009, quando foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, diga-se de passagem, né, que até então nós não tínhamos de fato, né, no Brasil, um programa que desse conta de uma política eficaz, uma política concreta, né, de habitação, que pudesse atender, colocar o trabalhador dentro de uma política que ele pudesse garantir o seu direito, né? Então, em 2009, quando lançou esse programa, na época eu era coordenadora estadual do setorial de moradia do Partido dos Trabalhadores, né? Então, eu comecei a rodar esse estado inteiro, né, em muitas cidades, através das caravanas que o partido promoveu, para a gente poder falar do programa, porque era uma novidade para a gente. Né? A gente atuava muito na questão de organizar os movimentos para exigir programas do poder público, né? Mas de forma que o poder público pudesse criar a condição das moradias, né? Desapropriar área, desapropriar terreno, ou fazer melhorias dentro das comunidades, e a partir dos programas como o CDHU, que hoje é extinto, né? Pelo Dória, né? Diga-se de passagem, né? Dória, quando foi governador, extinguiu o programa do CDHU aqui no estado de São Paulo. Então nós fomos fazer essa luta aí para garantir. E em 2009, com então o presidente Lula, né, estava no segundo mandato, né, do governo Lula, foi lançado esse programa. Então a gente começou a buscar informações, a se apropriar do que era o programa, porque era uma novidade, né,
as instruções normativas. Naquela época, o Eduardo, ele estava no conselho, né, porque dentro do governo Lula, quando criou-se o programa, tinha uma instância onde os movimentos populares tinham representação, tinha assento, que podia construir, né, em conjunto com o movimento, com o poder público, esse programa. Então, o Eduardo ajudou a construir as instruções, né, e tudo mais. E a gente foi procurar entender, fazer esse entendimento, né, de como que era, como que a gente atuava, como que se dava na ponta, você concretizar o Minha Casa Minha Vida entidades, né, que era o que... E aí, sim, fomos fazendo seminários, fomos trazendo representantes da Caixa, representantes do próprio Ministério, Da cidade. da cidade, Ministério das Cidades, representante do Ministério das Cidades. Então a gente foi se apropriando, fomos buscar aprender, ler todo aqueles, né, o camalhaço de documentação, né, das instruções normativas, das portarias que eram lançados. Então eu fui me apropriando muito desse programa, né, por conta dessa ação, dessa atuação minha dentro do setorial. E naquele período também eu estava trabalhando na Prefeitura de São Paulo, né? Eu estava lá na Secretaria de Participação Social do prefeito Haddad. E o Eduardo aqui em Diadema, né, quer dizer, aqui a gente está em São Bernardo, mas lá em Diadema também estava fazendo a luta, organizando os trabalhadores no movimento, no MSTL, e buscando terreno, né, porque a gente vislumbrava que esse programa ia de fato fazer com que o movimento conseguisse atuar nessa política, né? Coisa que até então a gente organizava as famílias e entregava para o poder público atender, né? Então, seja, né, como falei, né, dentro das comunidades, né, o CDH construía, a Coab construía, né, o governo federal, nós tínhamos os programas do PNIS, né, mas não eram programas concretos. E aí o Eduardo conseguiu esse terreno aqui em São Bernardo, né? Conseguiu não, porque não é assim, né? O Eduardo conseguiu. Era toda uma luta, né? Que o Eduardo, juntamente com as famílias do MSTL, lá em Diadema, vinha fazendo, conquistaram, né? Tinha uma opção de compra e venda desse terreno aqui, e foi um terreno que foi apresentado na Caixa Econômica Federal, e é um terreno que começou a se viabilizar, né? A implantação desse projeto, né? Do Minha Casa Minha Vida, dessas 800 unidades. Que hoje, né, concretamente, é o Pretito e o Nelson Mandela. E o Eduardo me convidou para mim vir participar, né, sabendo da minha atuação, do que eu já estava me apropriando do projeto, me convidou para vir ajudar a construir esse projeto, né, a organizar as famílias, né, trazer a experiência que eu estava adquirindo, né, não era a experiência que eu tinha, mas eu estava adquirindo essa experiência, e vim para cá. E foi muito bacana eu ter vindo para cá, porque quando eu vim para o MSTL, eu militava em um outro movimento em São Paulo, né? Mas o MSTL ele me atendeu tão bem, e eu abracei ele tão bem, que assim, eu já cheguei vestindo a camisa, né? Já cheguei vestindo a camisa do MSTL, porque não era só para construir um projeto, né? Não era só para fazer um projeto de 800 casas. Era para construir era para ajudar a concretizar uma política de fato que estava acontecendo no Brasil, né? Então era muito mais que isso. Era fazer com que o movimento se consolidasse também. Tanto que o MSTL ele acabou vindo para São Bernardo e atuou muito firme aqui na política de São Bernardo, aqui nas ações políticas, né, junto com o poder público, né, o Marinho era prefeito aqui da cidade, então a gente veio participar dos programas da prefeitura, dos conselhos aqui também. Então foi assim, foi dessa forma que eu cheguei, né? Vim com a cara e a coragem. Quando nós iniciamos aqui, a primeira vez que eu vim aqui no terreno, me perdi aqui no bairro, né, aqui do Cooperativa, e eu vim naquele terreno enorme, né, um monte de família, era um domingo, né, um domingo bem ensolarado, tinha uma árvore grande no meio do terreno, eram 2 patamares, né, e eu lembro que tinha um mundaréu de gente. Eu cheguei, já estava praticamente encerrando a assembleia, por conta desse que eu tinha me perdido. E aí eu vi, e eu lembro que quando eu olhei de cima, assim, que eu vi aquele terreno todo, assim, eu já imaginava, eu consegui vislumbrar um projeto, né? Lógico que
o que eu vislumbrei era bem menos do que é hoje, né? A gente conseguiu fazer muito mais do que as nossas expectativas, né? Mas eu já consegui olhar e eu lembro que naquele momento, quando eu comecei a descer, eu olhei assim e falei, cara, eu vou fazer esse projeto. Então eu vim para cá com um coração muito aberto e foi isso. Foi assim que eu cheguei no MSTL e começamos a trabalhar a partir daí. Muito bem. Quem vem agora? A Carla chegou com Obrigada. Eu cheguei pelo sindicato, né? Tá furado. A Lene estava lá. Arlene. A Lene estava lá, eu trabalhava em outro projeto e a gente começou a dividir o espaço de atendimento. E lá no outro projeto eu atendia pela Caixa Econômica, que era a faixa 2, e era muito sério, muito organizado, né? Aí chega a festa, né, do MSTL. Miri, Eduardo, o pessoal sempre brincando. Eu falei, gente, eu quero isso. Se dá para trabalhar brincando e ainda fazendo acontecer, é isso. Na hora dos causos, lembra a gente contar o causo maior da festa. Causa. Na hora dos causos, nós contamos. Dá medo desses dois, ainda dá medo. Aí eu fui convidada para um churrasco que vocês foram apresentar a construtora, a P4. E aí, quando eu conheci mesmo vocês lá na frente, eu falei, é isso, gente, é festa. E aí, quando eu entendi que dava para juntar o prazer com o propósito de vida que eu tinha, que é o social, né? Meu trabalho sempre foi com social. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Mas demorou um tempo, a gente foi ali, né, namorando e aí depois eles me convidaram e aí eu entrei. E adorei. O meu caso, assim, um que eu quero contar é um dia que... Não, mas calma, segura, tem o segundo bloco, que é o bloco dos causos. Segura o caos. Não, mas deixa eu contar como foi a inauguração. Tá. Eu de salto, porque eu só não dava de salto, e aí fui visitar um terreno lá no Silvina, lembra? Lembro. Aí Eduardo falou assim, não, pra você inaugurar tem que subir esse... Mal sabia ele, porque eu fazia a pose, e eu era da Dom João VI, eu era dali, ó, da descia na lama, arrastando com... Mas aí começou lá eu vesti a camisa mesmo, falei, é isso que eu quero. Onde eu quero ficar. E fiquei muitos anos, né? Legal. E você, Cintilha? Conte aí pra gente. Bom, então eu vou ter que, antes de falar como que eu cheguei aqui, eu vou ter que contar o contexto, né? Eu já trabalhava coordenando projetos há muito tempo, mas assim, sempre no pós-ocupação. Eu nunca tinha pego essa experiência do pré-ocupação, dessa formação com as famílias. Então, eu era credenciada da Caixa, eu implementei muitos projetos, né? Então, eu implementava e coordenava projetos da Caixa Econômica, do programa Minha Casa Minha Vida, na Baixada, Zona Leste, Baixada Santista, Zona Leste, Jacareí, São José dos Campos. Então, eu fui aprendendo com as técnicas da Caixa, eu fui me especializando nisso. Então, a empresa que eu trabalhava era credenciada. Quando chegava o convite, as famílias já estavam prontas para assinar o contrato, era coisa de 1 mês, 2 meses antes. Então eu só entrava nessa fase, e já há muitos anos nisso. Aí eu vi uma mocinha escrever lá no grupo de mães do Colégio Metodista. O Enzo estudava no Colégio Metodista, acho que devia ter uns 5 aninhos, e a Carla, essa mocinha era a Carla. As crianças dela também todas estudavam no Metodista. Então, no grupo de mães, surgiu algum comentário, porque o projeto social, habitação, ela falando alguma coisa. Nesse momento, então você vê, era um grupo de mães que falava das nossas aflições como mães, com questões... E fazia pouco tempo que eu tinha colocado o Enzo na Metodista. Eu devia ter uns 5, 6 aninhos, acho que eles estavam até na mesma classe. Estavam na mesma classe, né? E aí, nesse momento, nós nos conectamos. E nós passamos a fazer parcerias. Eu já escrevia projetos, ela também. Então, uma olhava o projeto da outra, a gente ia se ajudando nisso. E até que um certo dia, né, ela... já conheci meu trabalho, tinha ganhado confiança e tal. Ela me convidou para vir
atuar, fazer uma parceria com ela aqui no MSTL. Então, assim, é importante frisar que tudo que veio dela na minha vida foi coisa boa. Ela me apresentou outras questões também da minha vida pessoal. Então, tudo que vem dela é bom para mim. Sou muito grata, por isso que eu tô aqui hoje, mais para agradecer vocês pela acolhida, por tudo que vocês fizeram por mim. Então, aí a Carla me convidou para vir. A princípio era para nós dividíamos as horas técnicas, coordenação, e fomos dividindo e tal, até o momento que ela foi para um outro projeto, e eu assumi, né? Então ela na confiança, porque isso era um projeto do coração dela, né? Ela que escreveu o projeto. Então ela confiou esse projeto em mim. Então aí nós fomos trabalhando em cima desse projeto, fazendo reprogramações, né? Então eu atuei no projeto como que era o que eu fazia, né? Nas medições, meus relatórios tem páginas, né? Tem páginas cada relatório todo mês. E eu enviava esses relatórios para a Caixa. E assim, não era só envio de relatório, né? Então eu fazia todo o acompanhamento das execuções, se estava fazendo ou não, cobrando as evidências, né, do projeto. Para quê? Para a gente comprovar e realmente receber a liberação dos recursos todos os meses. E trabalhava também na avaliação do projeto e também na implementação de ferramentas de avaliação. Bom, a gente foi crescendo nesse projeto e assim, eu fui aprendendo muito, né, com vocês, principalmente com o Eduardo, porque como eu falei, era essas formações, né, porque eu já tinha visto, assim, como eu era coordenadora, eu pagava muito caro para as pessoas fazerem o que o Eduardo conseguia de graça, ele mobilizava multidões para fazer as coisas. Então, quer dizer, era pelo sonho da conquista. E isso foi me motivando muito, né? E aí, quando a Carla me apresentou o Eduardo, eu comecei a fazer alinhamentos com ele por WhatsApp. Ele só me respondia assim, um joinha. Só um joinha. Eu falei assim, esse trabalho não vai dar certo. Não vai dar. Porque esse cara não gosta de se comunicar. A comunicação dele é péssima. Só um joinha. E aí eu falava assim, né, meu chefe, eu falava assim, esse joinha significa sim para a primeira pergunta ou sim para a segunda? Sempre era para a última, ele só respondia assim. Sempre na monossílabas. Sim, não, porque... Eu falei, ai meu Deus, vou ter que falar para Carla, ele não gostou de mim, não quer falar comigo. Mas aí eu tive que vir aqui trazer um relatório para ele ver pessoalmente. Quando eu cheguei, ele me pegou 3 horas para conversar. Aí eu entendi como ele funciona. Pessoalmente, e aí a gente foi se conhecendo e deu certo, né? Sim. Bom, aí depois os causos eu deixo para outra parte. Tem causas. Tem causas. Essa é uma parte importante. A Miriam também falava isso pra mim, né? Ela falava assim, Eduardo, se não fala se foi bom, se não foi, se não... Não foi bom, Miriam. Quando não foi bom, eu vou falar. Isso é bom. Fala elogio. Gente, um elogio dele, eu acho que em 5 anos dá pra contar nos dedos. Porque assim, ele não libera, ele economiza elogio. E assim, 100%, 10%, nota 10, ele só dá mesmo, assim. É igual aquele pessoal de escola de samba. 10, ele fica dando 9,5, 9,8, mas o 10, ele não dá pra gente o 10, é difícil. Ele não dá o braço a torcer. Aí teve um dia que ele me deu lá um 10, né, porque eu já tava saindo. Mas eu acho que faz parte do esquema motivacional dele. Ele deixa o 10 por último, entendeu? É que ele gosta de espremer. Espremer no preço. Vai tentando. Aumenta, assim, Na uma coisa que eu pichincha, admirei né? muito assim, o Eduardo ele queria aumentar o tamanho do apartamento, tudo ele queria aumentar, tudo, ele espremia a construtora. Não era isso fácil. mesmo. Não, esse dia eu tava... Porque agora, né, é importante registrar também, vou até registrar aqui na Central. A gente ficou 6 anos sem política habitacional no Brasil. Porque os governos Temer e o inelegível, que eu não gosto nem de falar o nome dele, acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. E agora o governo Lula retomou o programa Minha Casa Minha Vida e a gente está pensando, né, procurando terrenos, a
via crucis, né? Novamente. Procurar terreno, organizar reunião com as famílias, falar para as famílias como funciona, convencer para elas que não tem pastel, não tem apartamento pronto, né? Pronto, não Tem que começar a dar reunião para chegar no terreno. Então a gente começou esse passo a passo novamente. E eu estava comentando que assim, hoje, a hora que a gente vê da chegada no terreno até a conclusão, a entrega para as famílias, hoje eu falo assim, nossa, será que eu vou conseguir novamente fazer tudo isso? Porque eu costumo dizer, Cintilha, a gente conversou muito, Cintilha é uma pessoa muito de uma espiritualidade muito aflorada, então a gente conversava muito sobre isso, né? Eu digo que assim, mesmo com toda a nossa luta, todo o nosso trabalho, que foi muito profissional, muito assim, com muita paixão, né? Porque juntou as duas coisas, extremo profissionalismo com a paixão, mas eu digo que isso aqui só pode ter sido abençoado por Deus. Porque não deu nenhum problema de atraso em obra, todos os pagamentos foram nos tempos certos, liberados no tempo certo, né? A nossa equipe foi maravilhosa, eu estava lembrando hoje, se surgir um novo projeto, onde que eu vou arrumar uma Miriam? Onde que eu vou arrumar uma Isabel? Onde que eu vou arrumar um Carlinhos? Onde que eu vou arrumar uma Cintilha? Só quero dizer que eu tô viva, viu, gente? Ok. Porque hoje uma Carla, todas elas estão em outras tarefas. A Zilmar. A Zilmar está aqui com a gente, né? Então, ela ainda está com a gente, né? Ok. Que foram todas pessoas que não eram do movimento, né? Mas que se abraçaram, se engajaram para que esse projeto acontecesse. Hoje, as famílias morando, elas não fazem noção disso. E eu falei só algumas das pessoas aqui. Esse dia eu estava falando, nossa, eu preciso... Se um dia eu for mencionar todo mundo, eu preciso escrever e resgatar, porque, sei lá, acho que foi 30, 40 pessoas. Muita gente. Marco Arroio, né? Arlene, que por um tempo, a Aline, o Mangolim. O Chagas. É muita gente. Se a gente começar a falar... Muita gente, né? Então, por isso que eu digo que, assim... né, nessa espiritualidade, né, que eu e a Cintilha conversa, às vezes a gente tem uma palavra que fala o seguinte: tudo conspirou para que desse certo. Parece que foi uma coisa abençoada mesmo. Eu sinto isso no coração, porque assim, a hora que você vê de ter que iniciar novamente um desafio, e assim, logo que entregou, muita gente me perguntava assim, mas Eduardo, você imaginou fazer isso aqui? Eu falei, não, porque se eu imaginasse, eu não tinha feito. Eu fui fazendo as coisas, cada coisa no seu tempo, né? Chegou no terreno, tinha que fazer as aprovações de projeto, aprovação de trabalho social, fui fazendo. Fez isso, daí precisava aprovar no governo federal. Fizemos muita luta, fizemos ato na Caixa, fizemos um monte de coisa. Então, por isso que eu digo que foi uma coisa abençoada, porque tinha... sei lá, algum guia, alguma coisa divina que ia fazer. Agora é o tempo disso. Agora é o tempo disso. E foi muito lindo hoje eu vendo isso. Eu sei como essas pessoas foram valorosas. E digo para vocês que eu esperei, viu, gente, que está assistindo a gente, eu esperei exatamente esse dia para agradecer e dizer como foi maravilhoso o trabalho da Miriam, né? Sem a Miriam, né? Sem a Carla, sem a Cintilha. E assim, tinha toda uma lógica. Então a Miriam cuidava da parte social, junto com a Carla e com a Cintilha. A Isabel e a Zilmar cuidavam de toda a parte administrativa, né? Que é extremamente importante. E eu cuidava de toda a parte de engenharia e relações políticas, com Brasília, com a prefeitura aqui, quando precisava com o governo do estado. Então, tudo tinha, cada qual tinha a sua função e executava muito bem. E por isso que esse projeto saiu, né? Muita gente, no jargão da política e do popular, o pessoal adota esse negócio assim, não, o Eduardo fez os projetos lá do Cooperativa. Mas não, foi todas essas pessoas junto que construíram essa história. E eu tive a missão, assim, eu fui do começo ao fim, né? Várias pessoas passaram por períodos e cumpriram tarefas muito importantes que
fizeram o sucesso que é isso aqui hoje. Hoje, qualquer Uber que chega, fala assim, nossa, mas isso aqui não é Minha Casa Minha Vida, é de baixa renda. Exatamente. Então, toda a beleza aqui está na estética da construção, mas também na paixão de todos que construíram e as famílias. Foi tudo Eu maravilhoso, sempre né? trabalhei em projeto, nunca tinha visto prédio. Foram muitos que eu participei da entrega. Prédios de 20 andares e com um elevador para Minha Casa Minha Vida. Você fez foi um milagre mesmo. Foi uma coisa. Uma coisa divina. incrível. E daí, para aproveitar, para agora a gente entrar Mas nos só causos. eu acho que antes de a gente entrar nos causos, eu acho que é bom enfatizar que assim, para as pessoas que estão aqui, porque nós que fizemos o projeto, as pessoas que moram no projeto, mesmo para os movimentos sociais, tem um entendimento, né, do que a gente está falando. Mas as pessoas que vão nos assistir, para entender o que a gente está dizendo, né? Então, e foi quando o Eduardo fala assim, olha, a gente teve uma bênção divina aqui, que conspirou para que as coisas acontecessem, porque foi realmente, eu atuo no movimento há muitos anos, e eu entreguei projeto lá em São Paulo, que estava há quase 30 anos sem entregar, quase 30 anos, né? Famílias lutando, 20, 22, 24 anos, para ter eu mesmo, para mim conquistar minha moradia, eu lutei 12 anos lá em São Paulo para me conquistar minha moradia. E esse projeto aqui foi dado entrada na Caixa Econômica Federal em 2014, não foi, Eduardo? 2014, né? Qual foi o ano que a gente... Entregou em 2020. Então, entregamos em 2020, mas a gente Foi comprou o aprovado em terreno... 2017, né? Comprou o terreno em 2014. 14 ainda. 2014, né? Então, compramos o terreno em 2014, então foi assim, tempo recorde, né? Lembrando, gente, que é importante a gente enfatizar quem eram os governos nesse momento, né? Como que as coisas andavam, né? Então, assim, e a gente conseguiu contratar a obra e passando por impeachment de governo, porque tem tudo a ver com o governo, porque quem constrói a política é o governo federal, né? Quem fiscalizava a obra era a Caixa Econômica, que é um ente federativo, né? É um estatal, é um governo, é um banco ligado ao governo, né? E a gente foi ali com insistência, e entregue no meio da pandemia. Esse projeto foi entregue em 2020, no meio da pandemia, né? Então, assim, e aí a gente, acho que é importante a gente enfatizar essa coisa, que tem a questão de vida. Mas por quê? Porque todo mundo que veio para cá, Eduardo, veio com o coração aberto para fazer uma coisa que o presidente Lula fala: cuidar de gente. A gente veio para cá, a gente veio para esse projeto, a gente está no movimento popular, a gente se organiza, a família, porque a gente tem esse interesse em cuidar de gente, cuidar de pessoas. Esse é um projeto que a gente faz, a organização popular, ela cuida das pessoas. A gente está aqui... O Eduardo não tem um familiar aqui dentro. Quer dizer, ele não tem um apartamento aqui dentro. Mas ele cuidou das pessoas como se ele estivesse fazendo para ele. Eu não moro aqui dentro. Ela não mora aqui dentro, você não mora aqui dentro. Mas a gente construiu esse projeto pensando na nossa casa. A gente foi montando os tijolinhos, a gente foi pensando em toda a logística de como organizar. Inclusive, não era só pensar na estética, não era só pensar no tijolinho. Era pensar em como que a gente entregaria um projeto com cidadania para as pessoas que moram aqui hoje. A gente sabe que tem um monte de problema, que as convivências não fazem, mas a gente deu muito duro. Não foi à toa que a gente se encontrava, foram quase 5, 6 anos, praticamente todo final de semana, né? A gente pode contar. Eu mesmo acho que teve um ano que eu fiquei quase um ano sem ver meu pai. E eu ainda via minha mãe, porque minha mãe vinha me ver, né? Mas era todo sábado e domingo. Eram 4 reuniões, né? De domingo de manhã. Não, era 3, 4 reuniões de manhã. Aqui no terreno era 2, 3 locais. Lá no céu era outra coisa. Lá na casinha, em São Bernardo, lá no sindicato, eram outras reuniões. Então a gente se dividia, né? Para fazer essas reuniões, para dar conta. A gente dividia 800 famílias em grupos de 50. Então, num final de semana, a gente tinha que dar conta, né? Num mês, a gente tinha que dar conta de fazer reunião com todos os grupos. E isso era dedicação. Isso era você abdicar da sua vida para fazer isso, né? Então, e não era só as reuniões no final de semana que eram as famílias. Depois tinha durante a semana. Era a partir da segunda, terça, quarta, quinta-feira, era na Caixa, era ver relatório, era ver... E a terrinha, gente, vocês se lembram da terrinha? Vamos já entrar nos causos? Tem um caso... Não? Então tá aqui. Não? Então, ó, gente, é isso daí, não perca hoje nesse episódio, que eu já vi que vai esticar bastante. Eita. A gente vai dividir ele em 3 vezes, não perca o próximo episódio, que vai
falar dos causos, vamos falar de outros assuntos, mas vamos entrar nos causos também. É isso daí. É o podcast do MSTL, é o Pode Lutar. Não perca, na próxima semana a gente vai falar dos causos, hein? Que são os mais engraçados. Nos aguarde. Vem com a gente, nos aguarde. Não perca o próximo episódio do bate-papo com a Carla, com a Miriam e com a Cintilha. Vem com a gente. E não esqueça, compartilha esse conteúdo, curte se você gostou, comenta aqui do que a gente já falou e ativa o sininho para lembrar que a semana que vem tem mais um episódio. É isso daí. É o MSTL na luta popular construindo o bem viver. Vem com a gente.